Vitor Lippe é deputado federal por São Paulo. Inaugura a postagem de manifestações de convidados especiais no espaço de participação política deste site. Convidados especiais são os deputados, por terem o privilégio de propor e aprovar leis. Ao todo convidei 9 deputados, 5 estaduais: Carlos César, Maria Lúcia Amari, Edmir Chedid, Raul Marcelo e Edson Giriboni. 4 federais: Herculano Passos, Jefferson Campos, missionário José Olímpio e Vitor Lippe. Com a palavra, Vitor Lippe sobre o tema medidas que a curto prazo possam reduzir a criminalidade. Atendendo ao convite do Dalbec, um grande amigo de Piedade, nós estamos respondendo a seguinte questão: quais são as medidas possíveis para reduzir a violência e a criminalidade no Brasil? Eu quero pontuar algumas questões, algumas contribuições que poderiam, sem sombra de dúvida, melhorar essa situação, que é hoje uma das questões mais importantes para os brasileiros. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Nós temos mais de 50 mil mortes violentas todos os anos aqui no Brasil. Por conta disso, algumas ações que devem ser enfrentadas pelos governantes, pelo próximo presidente da República, pelos governadores, pela polícia, também pelo Congresso Nacional, podem dar contribuições nesse sentido. Entre elas, o bloqueio de celulares nos presídios. É uma coisa importante, porque o narcotráfico, os traficantes, eles precisam se comunicar, porque sem comunicação ninguém faz nada. Uma das formas de você quebrar uma organização é você quebrar a capacidade da informação. Então, bloqueio de celular nos presídios para que eles não se comuniquem, e isso certamente traz um problema para o narcotráfico e interessa para desbaratar as quadrilhas. A outra questão importante é a questão da investigação. A polícia tem que ser uma polícia voltada à investigação, inteligência. Essas investigações são fundamentais para você chegar aos grandes traficantes, porque eles que acabam organizando toda a rede de tráfico, que é a grande responsável pela questão da criminalidade no Brasil. Grande parte dos crimes estão relacionados ao uso de entorpecentes pelos jovens. Outra questão importante é a atuação das Forças Armadas, principalmente nas fronteiras do Brasil. Se grande parte da violência vem do narcotráfico, do uso de drogas, essas drogas vêm de fora do Brasil. E, portanto, nós precisamos fechar as fronteiras, principalmente aí com a Venezuela, com a Bolívia, países fronteiriços onde grande parte da cocaína e do crack chega ao Brasil. Então, nós temos que trabalhar um trabalho integrado da Polícia Federal com as Forças Armadas. Uma outra questão que é muito importante é que muitos jovens acabam indo para a cadeia, indo para o presídio por conta do uso de drogas ou tráfico de drogas. E esses jovens, muitas vezes, acabam, em vez de melhorar no presídio, e a finalidade dos presídios é a ressocialização, é a recuperação. E a gente sabe que o presídio no Brasil só piora. Ele vai lá, acaba se ligando ao crime organizado, né, a grupos como o PCC e outros. Então, uma forma importante disso é mudar o jeito dos presídios do Brasil. Em vez do presídio ser como hoje, que você confina e junta 20, 30 pessoas numa mesma cela, a outra forma de fazer seria os presídios indústria. Coloca as pessoas para trabalhar, preso tem que trabalhar para sustentar a família, e, obviamente, para que ele, quando possa sair, ele tenha uma atividade, uma profissão. Então, essa é a única forma de você melhorar o preso, é através do trabalho, e não através da ociosidade, da promiscuidade que existe hoje dentro dos presídios. E a outra questão importante é a ajuda da população. Nós temos aqui no estado de São Paulo um programa muito bom chamado Disque Denúncia, e a população deve denunciar, porque a polícia, para investigar, ela precisa de informação.
e a população pode ajudar muito. Se você denunciar, e a gente sabe que essa denúncia traz uma proteção total a quem denuncia, quer dizer, nem a polícia sabe quem está denunciando, mas é preciso denunciar os traficantes, aqueles que têm forma de enriquecimento ilícito, enfim, pessoas que têm sinais de riqueza, pessoas que têm comportamento estranho, porque isso ajuda muito a desbaratar as quadrilhas. E uma última questão, é a questão também importantíssima, é o bloqueio de bens, quer dizer, é a venda imediata daqueles bens, daquelas pessoas que enriquecem ilicitamente, levando drogas para os jovens através do narcotráfico. Então são algumas medidas importantes, Dalberto, que poderiam contribuir para a diminuição, né, da violência no Brasil. Até a próxima.